hoje eu vou tratar de alguns assuntos polêmicos que aconteceram nessa semana, mas, como sempre, tentando dar alguns fundamentos, explicando algumas questões de ordem teórica, às vezes filosófica, sobre as questões que estão em pauta. Começando pelo título do vídeo, Entre o Vampiro e o Lobisomem. Muito bem. Se a gente prestar atenção, de uns anos para cá, começaram a aparecer filmes em canais fechados, filmes do cinema e uma literatura ao estilo romanceada, em que os seres humanos teriam que escolher entre seguir os vampiros ou os lobisomens. Na série Anjos da Noite, canal fechado, se tratava da humanidade, aquilo que tinha restado da humanidade teria que escolher entre o vampiro e o lobisomem. Em filmes do cinema, geralmente são relações ditas amorosas, em que uma jovem, por exemplo, também demonizada, ela tem que escolher entre o vampiro e o lobisomem. Qual a principal mensagem desses filmes e livros que as pessoas muitas vezes não percebem? Isto retrata exatamente essa perspectiva da pós-modernidade, que tenta a todo custo apagar toda e qualquer herança, principalmente do cristianismo, nas nossas tradições, leis, costumes morais, enfim, a própria organização familiar. Então, este combate ao cristianismo, ele tem as mais diversas estratégias. Então já é colocando na cabeça das pessoas que não há uma outra escolha, não existe a escolha da luz divina, não existe a escolha do Espírito Santo, não existe a escolha do Deus da Bíblia. Isto não passaria de mitos, um discurso que já vem pelo menos aí desde o século XVIII, e que só nos restaria, seja em termos de humanidade propriamente dito, seja em termos de relação amorosa, escolher entre o vampiro e o lobisomem, ou seja, seres das trevas, seres diabólicos representando o mal. Em outras palavras, só restaria para nós, seres humanos, seja qual for a circunstância dessas relações, escolher entre o mal maior e o mal menor. O bem não existiria mais, ou o bem não existe mais. Muito bem. Dentro deste universo, então, porque para você mudar a mentalidade das pessoas, é preciso você reconstruir todo um aparato simbólico, mitológico, que substitua o aparato anterior. Senão não faz efeito. E isso, não por acaso, esses filmes e livros muitas vezes são dirigidos a crianças e ou adolescentes, particularmente adolescentes, porque é preciso que você crie uma nova geração, acreditando mesmo, entusiasmada, acreditando mesmo que não existe aquele bem estabelecido pelo cristianismo. O que existe é um mal maior, um mal menor, e você, jovem, e as futuras gerações, alcançando também as pessoas que já passaram da adolescência, é preciso que você acredite que não há outra saída senão um bem maior, um mal maior ou um mal menor. Isso também está refletido nos nossos dias, no nosso dia a dia, com as questões não só pessoais, como também as questões de ordem mais amplas, como a política, a economia, a geopolítica. E aí aconteceram algumas coisas essa semana que me despertaram o interesse e a curiosidade de eu refletir aqui com você sobre essas questões.
Foi lançado um livro agora que eu ainda não li, e por isso eu não vou comentar o livro, vou comentar o assunto do livro, é diferente. Lucros de Sangue, né, de uma colombiana, Vanessa Newman. Eu espero que, estou buscando adquirir esse livro, espero que seja muito bom. Né? É uma literatura que eu venho já há muitos anos tendo um certo acompanhamento, aonde, segundo resenhas publicadas nas redes sociais, ela fala desta relação entre o crime, como nós que compramos coisas ilícitas, né? Alimentamos o crime, e parece, segundo essas resenhas, que também haveria uma relação entre o Hezbollah e o PCC. Né? Essa relação ela sempre existiu, né, entre o que se chama de organização criminosa e organização terrorista. Isso não desmerece o trabalho de ninguém, porque ela pode estar mostrando no livro dela dados atualizados, e isso é muito importante. Mas o que eu quero chamar a atenção é para o fato de que esses grupos, Hezbollah e Hamas, eles já atuam aqui no Brasil, e particularmente na região da Tríplice Fronteira, mais conhecida ali com o Paraguai, com lavagem de dinheiro e mandando dinheiro para alimentar esses grupos nos seus espaços geográficos. No caso do Hezbollah, o Líbano, que inclusive o Hezbollah é criado com o apoio do Irã nos anos 80 para combater as forças israelenses no Líbano, né? É cria do Irã. Então, essas questões não são mais novidades. Eu tenho minhas dúvidas que o PCC esteja se subordinando, como a imprensa falou, resenhando este livro, que o PCC esteja se subordinando ao Hezbollah, por conta de que, na verdade, o que existe são parcerias hoje entre as organizações criminosas. Hoje, a organização terrorista e a organização criminosa se confundem muito, né? Quando as organizações não praticam os dois atos, né, elas estão, pelo menos, em parceria uma com a outra. Quando tem condutas ilícitas específicas, elas estão em parcerias uma com a outra. Então, não é muita novidade, né? O mistério é porque que o PCC alcançou o status de periculosidade que alcançou, né? E outras organizações criminosas e terroristas, como o Hezbollah e o Hamas, estão há tanto tempo atuando desta ou daquela forma no Brasil, seja de maneira mais explícita ou menos explícita, né? Aconteceu também um atentado terrorista numa igreja católica, né? Onde o atirador atirou em várias pessoas, depois se matou. Muito bem. Aí surgiu de novo a polêmica do lobo solitário. Eu já expliquei aqui várias vezes que estão falando errado sobre o lobo solitário. O lobo solitário não é um maluco que sai por aí fazendo loucuras. O lobo solitário pertence a uma organização criminosa ou terrorista, e ele é uma estratégia para burlar sistemas de segurança. Muito bem. É claro que ali se caracteriza um atentado terrorista, seja qual for e com qual for a relação da organização criminosa, exatamente porque está dentro de uma igreja católica, dentro de uma igreja cristã, e isso faz parte desta política de criar estes atos aparentemente isolados, aparentemente de pessoas loucas e isoladas, porque desta forma você protege os bastidores da operação e você cria condições também para discutir outras questões, como, por exemplo, o desarmamento, né? Ora, observe como a imprensa, que a gente fala hoje, a imprensa esquerdista, como ela distorce os fatos de acordo com os interesses dela,
para fazer a propaganda de quem está lhes financiando. Né? Observe que nesse caso específico, o criminoso ele tinha armas raspadas, ou seja, ele tinha armas ilegais. O que mais uma vez comprova que o desarmamento só desarmou o que nós podemos chamar de as pessoas de bem. Os bandidos não se desarmaram. Até porque, por serem bandidos, eles não estão nem aí para a norma jurídica, então estatuto nenhum atingiu a eles. Atingiu exatamente as pessoas de bem que queriam ter uma arma para se proteger e que foram impedidas, ou criou-se muita dificuldade para o acesso a essa arma. Muito bem. A outra questão também importante que está em pauta da discussão é sobre a ministra Damares Alves, que falou na imprensa sobre algumas experiências bastante sofridas e traumáticas do passado dela, experiências ligadas a abuso sexual, a tentativa de suicídio e o que ela chama de uma visão de Jesus, uma experiência místico-religiosa. Muito bem. O que é que acontece aí? As pessoas precisam entender de teoria revolucionária se querem combater a revolução. Porque, para finalizar com chave de ouro dessa semana, veio um economista, com um artigo que foi muito circulado aí nas redes sociais, o equívoco de Olavo de Carvalho e Antônio Gramsci, onde ele, em rápida síntese aqui, ele questiona as teorias de Antônio Gramsci, que foram muito propagandeadas no sentido de oposição a essas teorias de Antônio Gramsci por Olavo de Carvalho. E o economista, diz que tanto Gramsci quanto Olavo de Carvalho erraram porque, como ele fala aqui, abre aspas, aliás, até os comunistas, como os chineses, se converteram ao sistema capitalista. Por que é importante conhecer teoria revolucionária antes de fazer certos comentários, ou mesmo entrar numa luta contra a implantação da revolução? Porque conhecer a teoria revolucionária leva você a entender muito claramente que existem modus operandi muito comuns dentro de toda essa genealogia da teoria e da praxis revolucionária. Às vezes as pessoas questionam no Facebook, esperando que a esquerda se manifeste em determinadas situações que agridem a mulher, como por exemplo a da futura ministra, a Damares Alves. As feministas não vão fazer isso. Por que elas não vão fazer isso? Porque, na verdade, como exemplo aqui, a Damares Alves, ela é uma pedra no caminho do movimento feminista, do movimento LGBT, rumo à destruição da família brasileira. A Damares, ela já vinha fazendo um trabalho, circulando em redes sociais, inclusive, vídeos pelo WhatsApp, onde ela denunciava, inclusive, a agenda de gênero nas escolas, o kit gay, essa coisa toda. As feministas não vão aparecer para proteger Damares, nem se revoltar contra alguma agressão contra a Damares, até porque essas agressões são feitas por esse movimento revolucionário. Quem entra nessa briga tem que saber com o que está brigando. Você está brigando, já falei aqui várias vezes, você está brigando com forças das trevas. Acredite se quiser. Você está brigando com forças poderosas que se apresentam na forma humana, mas que estão muito antes, estão muito atrás, forças poderosíssimas espirituais, e que o verdadeiro cristão, a pessoa bem intencionada, tem que estar preparada para isso, tanto espiritualmente como intelectualmente.
espiritualmente para resistir, intelectualmente para ter condição de rebater. E não entrar nas armadilhas, né? Não se revela a vida particular em rede social. Né? Tenho certeza que a ministra Damares Alves fez isso com a melhor das intenções, mas olha o que aconteceu. A própria imprensa, supostos intelectuais da imprensa, são supostos intelectuais, falsos intelectuais, que aparecem aí mediatizados, publicando um monte de besteira, um monte de abobrinha, ganhando não sei quantas visualizações aí no canal. Hoje você chega nas livrarias, você encontra esses falsos intelectuais da esquerda, prateleiras inteiras de livros escrevendo baboseiras, né, sobre sei lá o quê. E é isso aí. Né? E ainda tem quem compre e quem leia. Né? Eu às vezes compro e leio porque eu tenho que ler as baboseiras para poder explicar as baboseiras. E por que são baboseiras. Mas estou até um pouco cansado com isso. Né? Então, ao mesmo tempo, se você quer analisar a questão econômica, a questão ideológica da revolução, você é economista, você tem que também entender de revolução. Você tem que entender de Marx, que pouca gente no Brasil entende, pelo menos as que se apresentam como entendedoras. Né? De fato, Marx dividiu, né, o mundo, o universo, né, através da sua perspectiva da dialética revolucionária, herdada de Hegel, e ele dividiu em duas partes, principalmente, né, não só a burguesia e o proletariado, mas tudo dividido em duas partes, e principalmente também entre a estrutura e a infraestrutura. Né? A estrutura seria exatamente o plano econômico, onde se daria as relações de classe. E a superestrutura seria a dimensão ideológica, né? Onde aconteceria ali o mundo da reprodução ideológica burguesa, que impediria a revolução proletária acontecer. Estrutura essa muitas vezes também chamada de infraestrutura. Você pode encontrar também com essa expressão infraestrutura. Então, infraestrutura e superestrutura estariam correlacionadas, segundo Marx, uma alimentando a outra. Daí porque seria necessário uma revolução para, destruindo a base, destruindo a estrutura ou a infraestrutura, você poderia destruir a superestrutura, você poderia destruir a dimensão ideológica. A questão que esse economista que escreveu aqui, O Equívoco, de Olavo de Carvalho e de Antônio Gramsci, o artigo é com esse título, ele não acompanhou a evolução, né, das teorias revolucionárias, evolução essa que implica etapas de adaptação. Né? O próprio Marx fala no Manifesto Comunista, e o Engels depois reforça, depois que o Marx morre, o Engels fala, se o comunismo não se renovar, ele vai morrer. O comunismo ele tinha que se renovar, ele tinha que se readaptar. E isso foi muito bem sacado por autores, não só o Gramsci, mas foi muito bem sacado pelo o Georges Lukács, pelo próprio Michel Foucault, né, o pessoal da Escola de Frankfurt toda, né, e toda a influência que a Escola de Frankfurt exerceu na Europa, não só na Alemanha, mas também fortemente na França. E o pessoal vai adaptando e vai trazendo a inovação, que é a questão da revolução sexual, como eu já falei em diversos outros livros. Corra atrás aí dos vídeos anteriores, em que eu entre mais detalhes sobre essas questões, aonde lá, desde o Marquês de Sade, aparece a ideia de que para destruir o cristianismo era preciso criar uma revolução sexual. De lá para cá, muita gente foi pegando isso, adaptando, readaptando, e quando aparece a crise do comunismo, com a dificuldade de implantar o comunismo na União Soviética, na Rússia, que o pessoal não queria, né, teve que ter muito sangue, muita fome, muita tortura, muito extermínio para submeter a população à ditadura comunista. O Gramsci também encontra sérias dificuldades na Itália, porque os italianos estavam mais orientados para o socialismo fascista de Mussolini do que o socialismo comunista, do Partido Comunista de Gramsci. Né? Então, essa crise do comunismo leva a essa reformulação da teoria, e o pessoal começa a enfatizar aspectos que realmente Marx e Engels não haviam enfatizado. Né? Daí porque aparece
isso que ficou mais conhecido genericamente como marxismo cultural. Vamos mexer na cultura, vamos mexer na ideologia, porque isso vai fazer efeito e vai fazer com que nós possamos criar uma sociedade anticrística, anti-Deus da Bíblia, uma sociedade comunista. Aí você precisa entender as questões teológicas que estão por trás dos socialismos e particularmente do comunismo. O comunismo é todo construído para se opor à Bíblia. Se você não entender isso, fica difícil não pesquisar sobre isso. E aí o nosso economista aqui, ele achou que a China ela já tinha se submetido ao capitalismo negativo. O que nós estamos vendo na China hoje é uma tremenda experiência de readaptação, né, do comunismo. Não vamos confundir capitalismo com indústria. O capitalismo foi uma forma de organização da indústria, de todas as relações de comércio oriundas particularmente, que se inovam particularmente com o aparecimento da indústria no século XVII, né, tempo de Adam Smith. Lenin também passou por dois projetos de industrialização financiados pela família Rockefeller, logo que implantou a ditadura comunista na Rússia. A questão é que, como o comunismo é uma ideologia destruidora, né, de tudo para atingir o plano de Deus, destruir a humanidade, né, a humanidade criada por Deus, o comunismo satânico ele quer destruir esse plano de Deus, o que há de mais precioso nesse plano de Deus, que é a humanidade. Então, para destruir a humanidade, evidentemente tem que destruir tudo à volta, e particularmente a relação econômica, né? Então, atingir a economia é algo fundamental. Por isso que, vez por outra, as sociedades, as economias socialistas, seja qual for a versão, elas precisam ser oxigenadas por indústria, seja financiada por quem quer que seja, para que ela possa sobreviver. A China está levando essa orientação marxista da adaptação do comunismo para o comunismo sobreviver. Talvez seja a mais ousada inovação, adaptação feita da história do comunismo. Mas a China continua sendo um país comunista, a China continua sendo um país altamente violador de direitos humanos. A China é hoje o país que mais condena e mata cidadãos condenados à morte, né? A China tem campos de concentração, a China explora trabalho escravo. Por isso que os produtos chineses muitas vezes chegam baratos. Não só trabalho escravo pelas condições desumanas dos ditos trabalhadores, como também a exploração de trabalhos de presidiários que não obedecem nenhuma regra trabalhista. Trabalho escravo porque trabalham sem nenhum tipo de remuneração, sem nenhum tipo de benefício, tá certo? Então, o que nós temos aqui, grosso modo e muito resumidamente, é um contexto em que nós muitas vezes nos desesperamos e entramos em debates que nos levam, mesmo sem querer, a ter que escolher entre o vampiro e o lobisomem. Não. Nós não temos que entrar nesse debate entre o vampiro e o lobisomem. Então, já que o cara está chegando na igreja e matando todo mundo, então vamos manter a sociedade desarmada. O diálogo entre o vampiro e o lobisomem. Não, você cidadão, você cidadã, tem o direito de ter porte ou posse de arma e responder por isso. Ter o devido cuidado ou então responder por isso. Tá certo? Então, você cidadão não deve expressar, isso aqui é uma orientação, não deve expressar a sua vida particular nas redes sociais, mas se você expressa a sua vida particular em redes sociais, não é nem um pouco razoável que repórteres falsos intelectuais venham a debochar de dramas da sua vida particular. Isso é uma guerra cultural, sim senhor. Isso é uma guerra cultural, mas o que há por trás disso, eu já expliquei em outros vídeos, é uma guerra espiritual. Forças das trevas estão tentando tomar o mundo e o Brasil. E
todos aqueles que tentarem se opor e que tentam se opor, que percebem isto com mais profundidade ou não, e tentam se opor a este domínio, né, das forças das trevas, sofrem ataques terríveis na sua vida pessoal, na sua vida espiritual, na sua vida sentimental, né, para destruir mesmo. E o diabo está usando diversas pessoas. O que não falta é gente que não crê em Deus, gente que faz invocações de demônios e que são pessoas utilizadas para os ditos ateus, basta simplesmente isso, que são pessoas utilizadas para atacar os filhos e filhas de Deus que ainda estão no Brasil e no mundo, tentando lutar contra esse domínio das forças das trevas. Tá certo? Então, existe essa tentativa de nos fazer crer que estamos entre o bem e o mal. Ou, desculpe, que estamos entre o mal maior e o mal menor. Não. Nós temos sim um bem maior, nós temos sim o ensinamento da Bíblia, nós temos sim o poder e a luz do Espírito Santo para nos guiar e nos fazer ver e ter coragem, força, resistência para lutar contra esse domínio das forças das trevas. Tá? Evite alimentar debates do que eu já expliquei agora entre o vampiro e o lobisomem. Tá? Você não tem que aceitar o mal menor, porque existe um bem maior, que este nós temos que nos esforçar e correr atrás para sermos merecedores. Então, fica aqui o meu alerta, tá? Nós não temos que aceitar nenhuma ditadura chinesa. Nós não temos que aceitar vilipêndio de pessoas, principalmente de pessoas que estão lutando, assumindo, enfrentando com coragem o combate à destruição da família no Brasil. Nós não temos que aceitar difamações utilizando suspeitos dados de COAF contra o nosso presidente Jair Bolsonaro e a sua família. Nós não temos que aceitar nenhum tipo de intromissão das forças das trevas na nossa maneira de ser, de pensar e de agir. Tá bom? Espero que esse vídeo seja esclarecedor para você. Se você gostou, divulgue, se inscreva no meu canal Seminário Crítica e Crise, dê seu like, faça seu comentário, né? E se puder ajudar o canal comprando meu livro Novos Fundamentos Ideológicos do Direito Penal e da Criminologia, que segue os dados bancários, é uma boa. Muito obrigado pela sua atenção.